pessoal do canal Luz na Política. Hoje a gente vai falar sobre esse tema, né? Em quem votar, né? Lula ou Bolsonaro, né? Que coisa complicada, né? Hoje aí nas igrejas aí esse debate tem ficado muito acalorado. E aí o discurso ficou tão intenso, né, ao ponto que as pessoas querem dizer para você, não, se você é crente, se você é convertido de verdade, você não pode votar em ciclano, você tem que votar no fulano, né? E aí é interessante a gente falar desse assunto, porque minha ideia aqui com esse vídeo é tentar um pouco tirar as pessoas dessa bolha de achar que a igreja evangélica numa massa tem esse mesmo pensamento, né? De repente aí na sua cidade ou dentro das pessoas que você conhece, você deve estar achando talvez que esse discurso seja uma massa, está todo mundo pensando assim, será? Não, não está. Então esse vídeo aqui é para mostrar um pouco. E tem uma galera que está sendo oposta a esse pensamento, e eu quero dizer para você, não é uma questão de sendo oposta a Bolsonaro não, tá? A questão aqui também não é muito essa. Tem uma galera que está sendo oposta a esse tipo de discurso, né? Que quer impor um voto, que quer dizer que a Bíblia te manda, ou Deus te ordena, que esse tipo. Tem uma galera que está sendo muito contra esse discurso. Batalha espiritual é a guerra contra o nosso próprio pecado. Nossa guerra não é contra carne nem contra sangue, a nossa guerra não é contra nenhuma força humana, a nossa guerra não é contra César, não é contra Nero, a nossa guerra não é contra Lula nem contra Bolsonaro, nossa guerra não é contra a direita nem contra a esquerda, a nossa guerra é contra o pecado do nosso próprio coração, a nossa guerra é contra a Satanás que se levanta para que as pessoas não aceitem Jesus. Nossa guerra não é contra o voto das pessoas, nossa guerra é contra a iniquidade, é contra o abandono da fé. Nossa guerra é contra o egoísmo, é contra o orgulho, é contra a preguiça, é contra a descrença. Batalha espiritual é lutar para que as pessoas creiam em Cristo como Senhor e Salvador, e não lutar para que as pessoas votem nos políticos que a gente prefere. Olá! Nessa última semana, nós fomos surpreendidos com pastores que se colocaram como verdadeiros cabo eleitorais de políticos. Utilizando suas reputações, alcance e influência, além de um discurso espiritualizado, eles conclamaram os seus ouvintes e admiradores a votarem seus respectivos candidatos. Com medo que o Brasil se torne um país comunista, após ter jejuado, segundo ele, 40 dias, pediu voto para o candidato da direita. Outro, em evento para evangélicos, a orar pelo candidato da esquerda, disse-lhe que ele e o seu vice deveriam voltar ao poder para que a paz também voltasse. A despeito de quem eles apoiem, a igreja não deve ser tratada como um reduto político-ideológico, pois a lealdade da igreja não pertence a político ou ideologia alguma, por melhores que sejam. Por isso que quando eu vejo pastores tomados pelo medo de que certo candidato ganhe, ou abraçando o discurso de que essa eleição é uma batalha do bem contra o mal, onde o bem é quem eles apoiam e o mal é quem eles discordam, eu estou diante de pastores que sucumbiram à idolatria política, como bem nos exortou Timothy Keller em seu livro Deuses Falsos. Se você é um pastor que tem associado a sua imagem, seu ministério, sua fé, sua igreja local a um projeto político partidário ideológico, você prostituiu a sua vocação. Se esse é seu caso, se arrependa. Pare de corrompê-la, de desviar sua finalidade, que é glorificar a Deus e apacentar o rebanho que ele te confiou. E lembre-se, a despeito de quem vier a ser o próximo presidente desse país e suas autoridades, Cristo, o Senhor, reina. Olá, pessoal. Estou aqui sem script, sem filtro, para compartilhar algumas palavras com vocês. Ontem recebi algumas mensagens no meu Instagram de pessoas que votaram branco e nulo no último domingo e que ao assistir o vídeo da pastora Thalita Pereira se sentiram culpados, com medo e outros com ansiedade. E eles vieram perguntar se eles haviam cometido de fato algum pecado, porque eles não estavam entendendo aquela mensagem. Quer dizer para vocês que não existe nenhum texto normativo no Antigo e Novo Testamento que oriente o voto, que diga que você tem que votar em A e não em B, que se você votar branco ou nulo você vai estar pecando. O sistema eleitoral brasileiro, a nossa democracia, o Estado Democrático de Direito, sequer eram realidades no mundo do Antigo e do Novo Testamento. Além disso, a lei brasileira garante que qualquer cidadão que não se sinta contemplado por nenhuma das opções, que vote branco ou nulo. Então, fiquem em paz, vocês não pecaram contra Deus, vocês não cometeram nenhum crime, vocês simplesmente seguiram as regras do jogo democrático. Quem errou aqui foi a pastora Thalita Pereira. Mas antes de falar do seu erro, eu quero falar de 2 acertos dela. Quando ela denuncia o aborto, ela está corretíssima. Nós temos que defender a vida desde a concepção e dar voz àqueles que não têm vozes. Não têm voz. E quando ela defende a ética sexual cristã, ela está corretíssima. As escrituras falam da pureza sexual e do sexo como algo que deve acontecer dentro do casamento
e de outras questões relacionadas ao universo da sexualidade. Sim, nós temos que nos posicionar a favor da pureza sexual e contra as impurezas, a devassidão, a lascívia e etc. Mas quando a pastora Thalita, ela diz que 30 milhões de brasileiros se abstiveram, votaram na oposição, e que esses 30 milhões são covardes e anátemas, e anátema é a palavra bíblica para maldição, naquele momento ali, quem estava falando não era Deus, não era um profeta de Deus, mas uma eleitora que estava ressentida porque o seu candidato não ganhou no primeiro turno. E na pior das hipóteses, quem estava falando era o próprio diabo. E você pode dizer, Zé, você está pegando pesado. Preste atenção. Jesus, certo dia, perguntou aos seus discípulos quem que as multidões diziam que ele era, e cada um foi dizendo. Depois ele disse, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, bem-aventurado é você, Simão, porque não é a carne ou sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Em outra oportunidade, Jesus começa a falar sobre a sua morte e que ele haveria de padecer. Pedro diz, de maneira nenhuma, Senhor, não permitirei que isso aconteça. O que é que Jesus disse para Pedro? Arreda-te daqui, Satanás. Você que não entende as coisas de Deus, mas as coisas do homem. Em um momento, Deus estava falando pela boca de Pedro. Em outro momento, Pedro não vigiou e o diabo estava falando pela boca dele. Se isso aconteceu com Pedro, pode acontecer comigo, com você, com qualquer um e com a pastora Thalita Pereira. E eu não tenho receio algum, mas paz em dizer que naquele momento, quando ela chama de covardes e malditos e anátemas, os que se abstiveram ou os que votaram na oposição, que eram as palavras do diabo, de uma eleitora ressentida. Porque quando ela, enquanto pastora, num culto, com a Bíblia aberta, na pregação, falando em nome de Deus, ela diz aquilo, ela estava pregando um evangelho político partidário. E o evangelho político partidário dela chama de pecado quem se abstém ou quem vota no candidato que não é o dela. E chama de graça quando, no segundo turno, essas pessoas se arrependerem e votarem, mas votarem no candidato dela. Esse evangelho não é o evangelho de Jesus Cristo. É o evangelho de Thalita Pereira, não de Jesus Cristo. É o evangelho de qualquer pastor que se coloca como cabo eleitoral de qualquer político. É o evangelho das pessoas que tornam o culto a Deus em comícios. Não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus olha para a esquerda, olha para a direita, olha para Lula e olha para Bolsonaro e chama de pecadores. Chama para os seus eleitores de pecadores. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. De maneira que nenhum deles representa o evangelho de Jesus. Pode representar uma agenda moralista, mas não o evangelho de Jesus. Votar no atual contexto não é exercício fácil para as pessoas. Pode ser para alguns, mas não para todos, não é para mim. Porque eu olho para ambos os lados e eu me vejo entre a cruz e a espada. Eu vejo o mal e o mal. Eu não vejo o bem, eu vejo o mal e o mal. E nesse mal e mal eu tenho que fazer um cálculo político, como qualquer um tem. E nesse cálculo político eu tenho que votar ou em ninguém, ou dizer, olha, para mim esse é o menos pior. Ou como disse uma amiga, nós estamos entre um buraco e um atoleiro. Né? Entre a lama e o atoleiro, o que é que a gente vai escolher? Por isso eu não vou dizer para você que vota em um candidato diferente de mim, ou para você que vai votar nulo, que você está pecando, que você é covarde, que você... Não. Eu vou respeitar o seu voto. Posso não concordar porque eu sou democrata. E acima de democrata eu sou cristão. E eu não vou distinguir você ou discriminar você pelas suas escolhas eleitorais. Porque todos nós, enquanto seres humanos, carregamos a imagem de Deus. E se você é cristão, aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Eu lamento por todos os pastores que se colocam como cabos eleitorais. Eu lamento por cristãos que padecem em suas comunidades porque têm posições diferentes dos seus líderes ou da maioria das suas comunidades. Mas eu tenho certeza que muitos irmãos que congregam na igreja da pastora Thalita, ou que assistiram, ou que estavam lá, se sentiram ofendidos pela fala dela, que não eram as falas de Deus, não era a palavra de Deus. Eu tenho certeza que nem todos que congregam lá, ou certeza não, né? Eu imagino que pode haver pessoas que optaram pelo voto branco e o voto nulo. Pessoas que votaram na oposição, pelas mais diferentes razões. E por isso que eu acho que a pastora Thalita, em algum momento, precisa pedir perdão.
pedir perdão primeiramente a Deus, porque ela falou em nome dele algo que ele sequer corrobora. E segundo, a todas as pessoas da sua comunidade, da internet, mundão afora, que se sentiram tomadas pela culpa, que não é algo do Evangelho, que se sentiram tomados pelo medo, pela ansiedade, que não foi algo do Evangelho. A essas pessoas ela precisa pedir perdão. Quero dizer que eu não estou aqui para tretar, não estou aqui para causar. Eu sei que muitos podem interpretar dessa maneira. Eu só quis apenas compartilhar com vocês algo que estava me angustiando. E eu precisava dizer isso e querer também trazer paz ao coração de todos aqueles que se sentiram feridos e machucados. Que a paz de Jesus Cristo lhe traga tranquilidade, traga estabilidade. Não são poucos que estão indo contra esse discurso, que você é obrigado a escolher alguém, que você tem que escolher alguém. Irmãos, não é isso, né? Esse discurso que está sendo massificado não corresponde ao que a palavra diz, não corresponde ao pensamento de boa parte da igreja. E sobre esse assunto, outros pastores também têm se manifestado. É interessante sobre esse assunto é que esses pastores, eles não têm uma preferência pela esquerda, sabe? Eu não estou botando aqui nenhum vídeo aqui de um líder religioso que tem interesse na eleição do candidato do PT, não, porque senão você poderia falar, não, aí é interesse. Não são pessoas que têm comprometimento com Cristo, com o Evangelho, estão assim estarrecidos, estão indignados com esse tipo de discurso, né? Um dos líderes, né, pastores também que se posicionaram contra isso, foi o pastor Gabriel Canteiro, né, lá de Imperatriz. Ele fez um post no seu Instagram, né, que na imagem dizia: não serei cúmplice da idolatria política, do curral eleitoral no púlpito, em transformar o culto em comício, de demonização de pessoas por posicionamento político, por colocar em dúvida a salvação de outras pessoas por votarem em um determinado candidato, por espiritualizar pessoas por votarem em um candidato, da manipulação religiosa a partir de líderes para pressionar alguém a votar no seu candidato, de amaldiçoar pessoas, né, entre parênteses, anatema, por causa de política. Ele está declarando assim: eu não serei cúmplice disso, eu estou totalmente de desacordo a isso. E aí no texto da publicação ele escreve o seguinte, né? Vocês vão se arrepender agora ou quando as eleições acabarem? Vocês vão chorar pedindo perdão agora ou depois? Se arrependam, voltem ao Evangelho, parem de fazer guerra contra pessoas e façam guerra nas regiões celestiais. A guerra que se tanto fala se vence nas regiões celestiais, não dentro da cabeça das pessoas. E não me venha me chamar de isentão. A única coisa que eu estou isento é do pecado da igreja. Meu voto está claro, bem definido. Minha igreja sabe o meu voto e em quem não votar. Ensinamos, instruímos e fizemos o papel de pastor nas nossas comunidades. Nós nunca demonizamos pessoas, nunca questionamos a salvação deles, nunca fizemos guerra contra a igreja, nunca manipulamos pessoas para votarem em um determinado candidato. Meu papel é pastorear e não fazer guerra contra minhas ovelhas, só para manipular o voto delas. Queriam meu posicionamento? Se arrependam. O que vocês estão fazendo não é voz profética. Então esse aqui é o posicionamento, né, do Gabriel Cantaneiro, né, lá de Imperatriz. Ele está sendo muito contra isso. E aí não só ele, né, se manifestou aí nas redes sociais, mas também o Fábio Coelho, né, um irmão aí que tem um ministério ligado à voz profética, né, Vozes de Trovão. Ele também escreveu uma nota, né, dizendo o seguinte: precisamos de arrependimento. Os fins não justificam os meios. Em meio a um desespero coletivo, um verdadeiro caos foi estabelecido no meio da igreja brasileira. Uma agenda política, entre aspas, cristã, baseada na ira e contenda, onde aqueles que discordam politicamente são anatemas e taxados como falsos irmãos. Uma guerra contra carne e sangue se iniciou no meio do arraial de Deus. Vozes proféticas, entre aspas, motivadas pelo medo, têm enchido a nação. Se o nosso candidato não ganhar, estamos perdidos. É o fim do Brasil, eles dizem. Não aprendemos nada com o caos proféticos que foi com o Trump? Fábio, você é esquerdista? A resposta é não.
por motivos que já expressei inúmeras vezes durante esse ano. Uma pauta mais escatológica do que ideológica. Quando a quem vai ganhar essa eleição, eu não tenho certeza, mas tenho uma convicção. Como igreja, precisamos nos arrepender coletivamente dos seguintes pontos. 1. Ofender e amaldiçoar pessoas que discordam de nós politicamente. Nossa luta deve acontecer nas regiões celestiais e não contra pessoas. Efésios 6, versículo 12. Ponto 2. Passar mais tempo debatendo e tentando convencer pessoas do que intercedendo. Foi essa a instrução de Paulo quanto aos nossos deveres sacerdotais com os governantes. 3. Depositar toda a nossa esperança em homens. Não tem nada perdido, independente de quem ganhar. Se nossa confiança estiver no Senhor, certamente vamos ser libertos de todo o mal. 4. Enfatizar mais a defesa de nossa posição política do que do evangelho nos púlpitos. De fato, estamos numa guerra. Por isso, votemos com convicção e inteligência, com base nos princípios da nossa fé. Não se abstenha de votar. Olhe o cenário e escolha o candidato mais alinhado com a moralidade cristã e menos aliado com a agenda do anticristo. Mas fuja das discussões inúteis. Não amaldiçoe os diferentes. Isso tudo é só distração. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levando mãos santas, sem ira e sem contenda. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Que o Deus da paz intervenha sobre toda essa situação, estabelecendo a sua vontade soberana, colocando todas as coisas em ordem. Amém. Bem, então esse aqui foi o posicionamento aqui também do Fábio Coelho. E aí, muitos irmãos também têm se posicionado. E se você quiser ir mais a fundo nesse assunto de cristão e política, direita e esquerda, eu recomendo para você um podcast que o Leandro Vieira gravou, né, esses dias. Ele vai destrinchar aí em 1 hora, 2 horas, né, essa questão aí política, né, histórica entre igreja, né, e esses movimentos políticos, tanto de direita, tanto de esquerda, né? Infelizmente, né, há um engano em achar que a direita é cristã, enquanto que a esquerda não é. Na verdade, o evangelho ele não está comprometido com nenhuma ideologia política, né? Então, assim, eu recomendo para você, se você quiser ir mesmo a fundo nesse assunto, assiste esse podcast aí do Leandro Vieira, que é muito bom. Vou deixar o link na descrição. Você assiste, então você vai ter uma visão mais ampla, né, histórica, mais completa sobre isso, né, do que ficar ouvindo videozinho do WhatsApp, pequenos trechos. Já que você quer aprender, assim, se você quiser ir a fundo, assiste esse vídeo que ele vai te dar uma visão panorâmica muito melhor dessa realidade. Que de fato a gente tem que estar lutando, né? Há algo para ser combatido, mas algo para ser combatido em ambos os lados. Eu estou trazendo aqui essas informações para que você entenda que você é livre. Você é livre para escolher. Você precisa analisar o cenário, você precisa analisar os seus candidatos e escolher. Mas é importante que você entenda que essa escolha não é tão óbvia ou fácil assim, né? Você vai chegar lá na urna, você vai ter 3 opções. Você tem 3 opções, não são 2 não. Você pode votar no candidato no Bolsonaro, você pode votar no Lula, ou você pode anular o seu voto, cancelar o seu voto. Isso é direito seu, né? Você já votou no primeiro turno e agora você não se sente representado por nenhum dos dois e você não quer opinar, né? Não quero opinar, não quero escolher. Isso é um direito seu também. De votar nulo é um direito seu, escolher Bolsonaro é um direito seu, escolher Lula. Por mais que seja importante o ato civil de votar, né, a gente ter essa liberdade de escolha democrática, por mais que isso seja um fato importante, diante do nosso chamado como igreja, isso se torna até um pouco pequeno. Irmãos, a igreja, ela continua funcionando no mundo em lugares que tem ditadura, em lugares que você não pode escolher. A igreja nasceu numa situação no Império. No Império você não vota, no Império a igreja foi perseguida, né? E ela cresceu, ela evoluiu, nada pôde parar a igreja, nada pôde impedir o evangelho, né? Quem pode, irmãos, quem pode hoje parar o evangelho, quem pode fazer a igreja morrer é ela mesma. Ela mesma está se matando espiritualmente. Ela mesma está se esfriando espiritualmente com a sua falta de fé, com a sua falta de confiança em Deus. Ela mesma tem sido o seu principal inimigo, né? Não é circunstâncias à nossa volta que vão determinar isso, ou o governante. Então, assim, essa eleição, as pessoas criaram aí um ambiente de luta do bem contra o mal, mas não é isso, irmãos. Não é isso, é uma escolha. Você tem que fazer, você tem que analisar bem o seu candidato, né, e fazer a sua escolha. Eu não quero entrar aqui no mérito dessa análise,
Por quê? Porque eu tenho medo de ser impreciso, né? Começar a falar muito de um, esquecer do outro. Mas eu posso te dizer o que é o seguinte: se você abrir fundo, né, os dois candidatos, se você olhar de um ponto de vista amplo, você vai ver que essa definição ela não é tão fácil. Se acontecer que você, poxa, vou ter errado, você se arrepende, irmão. Você fala, poxa, errei. Eu achei que não fosse acontecer isso, mas aconteceu. Eu achei que fosse dar certo, mas não deu. Estou arrependido do meu voto. E é isso, entendeu? Então, assim, procure fazer a sua própria análise. Você sabe a sua realidade. E aí, irmãos, é importante você entender que muitas das vezes as pessoas elas têm os mesmos princípios, elas defendem os mesmos valores. Mas cada um foi criado, viveu numa região, numa dimensão, viu ou sofreu alguma coisa, ou é parte, né? A visão dela faz ela pensar diferente de você, mas não porque ela defende princípios diferentes, mas ela viu coisas diferentes, da mesma forma você. Às vezes você está olhando para um cenário e ela está olhando para outro cenário, e às vezes ninguém está vendo o cenário completo, né? Às vezes só Deus está vendo o cenário completo, mas o fato da gente ver naquele cenário faz a gente tomar decisões. Eu vejo assim, eu estou vendo dessa forma, estou acreditando nisso. Eu não acredito nesse discurso, eu acredito que é isso aqui, e as pessoas acabam tomando decisões diferentes, mas isso não quer dizer que elas tenham princípios diferentes. Então, irmãos, quero dizer para você, seja livre, vote em quem você acha que vai ser o melhor para o país, né? O melhor para a sua família, para a sua casa, para o seu estado. Faça isso, faça em paz, né? Ore, busque a direção de Deus e vote tranquilo. Mas se você quer saber, né, o que Deus quer mesmo, é que você seja a diferença. É que você seja o canal de mudança da sua família, da sua cidade, do seu trabalho. Ele quer usar as pessoas pequenas, ele não quer usar mais os grandes governantes, os reis, os imperadores. Ele quer usar a sua igreja, as pessoas simples. Isso que requer muito mais atenção nossa do que exatamente no voto, né? As pessoas acham que é muito fácil a gente achar que a gente vai mudar o mundo apertando 2 números e apertando confirma. É muito fácil achar que eu vou mudar minha cidade, meu país apertando 2 números, né? Por isso que acho que as pessoas ficam tão empolgadas com isso, tão alvoriçadas, né? Um caminho fácil. Mas o que o Evangelho quer é uma vida de santidade, uma vida de busca por Deus, uma vida de entrega, uma vida de devoção, de oração, de morrer para si mesmo, né? De viver a cruz, de tomar a sua cruz e seguir Jesus. É isso que o Evangelho chama, é isso que vai transformar o mundo, é isso que vai transformar a nossa cidade. Sempre foi assim na história da igreja, irmãos. Nunca foi um imperador, nunca foi um rei que mudou a situação de uma nação. Sempre foi o quê? A igreja vivendo o evangelho de forma santa, de forma pura. E essa é a parte difícil, né? Morrer para si mesmo, né? Então isso é o caminho difícil, talvez a galera acaba querendo esquecer, né? Escolher o caminho mais fácil, que é apertar 2 botões e mudei o mundo. Não. Seu voto não vai mudar, né, o mundo, né? É somente o seu dever civil fazer. Faça da melhor forma possível, mas o que vai mudar o mundo, o que vai glorificar Jesus é a sua vida. É a sua vida, é você viver o evangelho que Jesus ensinou. Isso é que vai mudar a realidade à sua volta, tá bom? Isso é muito mais relevante do que o seu voto. O seu voto é uma escolha extremamente difícil e que você faça aí da melhor forma possível, tá bom?